Fala, viajante! Eu sou o Lucas, esse é o meu canal, e eu sou um nômade digital que há 100 dias está rodando pela América do Sul, vivendo em vários lugares como Argentina, Chile, Peru e várias outras cidades do Brasil. E esse vídeo é sobre minhas perspectivas de experiência sobre esses primeiros 100 dias. Então eu vou trazer aqui coisas com experiências de comida, câmbio, hospedagem, locomoção, já que eu estava viajando de carro. Então, viajante, vamos comigo nessa viagem e nesse relato dos 100 primeiros dias? Bora-se, bora! Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você que está chegando no meu canal agora. Meu nome é Lucas, eu também sou conhecido como Lucão, muita gente me chama Lucão, porque eu tenho um cara de 1,91 m, sou um cara bem grandão, tá? Então eu acho que faz jus o meu nome. Eu sou um programador, eu sou um desenvolvedor de software, eu trabalho hoje para uma grande empresa brasileira em regime de home office. E já trabalho com isso, essa é a minha profissão da vida inteira, eu trabalho com isso desde os 17 anos de idade. E eu decidi alguns meses atrás me tornar nômade digital. Há uns 5 meses atrás eu realmente me decidi me tornar nômade digital e começar a rodar inicialmente pela América do Sul. E eu decidi iniciar essa jornada com o meu carro, que é um Peugeot 2014. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem um pouquinho do meu Peugeot 2014. E eu rodei até agora 22 mil quilômetros com esse Peugeot 2014, com uma intercorrência lá no Peru, que eu narro daqui a pouco para vocês. E essa é um pouco de experiência, compartilhar um pouco de experiência com vocês do que eu aprendi. Porque a gente tem muitos vídeos sobre glamour, muitos vídeos que falam exageradamente sobre fronteira, sobre a polícia de outros países, e esse vídeo é um pouco para desmistificar algumas lendas como essa, e também para ajudar você que quer conhecer, sonha em se tornar viajante, como é que é o processo de se organizar, o que é que você deve fazer, como trabalhar com câmbio, quais cuidados ter com comida, quais cuidados ter com documentação, com imigração, com a polícia nos outros países, por exemplo. Então, vamos comigo nessa viagem que eu quero compartilhar com você muito conhecimento desses 100 primeiros dias. A primeira coisa que eu acho que você deve estar dizendo agora é: esse bicho é louco, ele fez essa viagem com um Peugeot. Sim, eu tenho um Peugeot, eu sou um cara apaixonado por Peugeot, essa é a primeira coisa que me levou a ser o nômade digital, né? Eu sou muito apaixonado por carro, eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de estrada, eu gosto muito da experiência de estar na estrada, de visualizar paisagens enquanto dirijo e curtir o caminho da viagem. E também sou muito apaixonado por Peugeot, já tive vários Peugeots, eu sou apaixonado por Peugeot. E eu tenho um Peugeot que estava muito em ótimo estado, muito bem revisado, mantido por mim, eu sou o segundo proprietário do carro. E eu decidi fazer desse carro, e eu chamo ele carinhosamente de Mari Creuza. Então, o meu Peugeotzinho 2014, eu mostro já para vocês, eu chamo ele carinhosamente de Mari Creuza, né? E a Mari Creuza rodou comigo desde Maceió até voltar para Maceió, cerca de 22.500 quilômetros. Foi praticamente uma volta olímpica na América do Sul. Segundo ponto que me levou a querer levar essa vida de nômade digital também foi essa possibilidade de flexibilidade de trabalho, né? Essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então isso também me atraiu. E um terceiro ponto eu sempre fui um cara que gostei muito de geografia e história e eu sempre quis conhecer muito o mundo, tem muitos cantos. Isso é uma conversa que eu tenho com amigos de muito tempo. Eu quero conhecer o Egito, eu quero conhecer a China, eu queria conhecer Machu Picchu, eu queria conhecer a civilização Inca. E esse é um início, com 41 anos, eu decidi realizar alguns sonhos e investir em mim. Eu dediquei minha vida a muitas coisas para outras pessoas, para negócios, para CNPJs, e eu decidi investir um pouco desse tempo em mim. Então, junto com essa paixão por carro, estrada, automóvel, por essa flexibilidade de trabalho e também por querer investir um tempo em mim, eu decidi que eu ia me jogar no meio do mundo aí para conhecer todos esses lugares, culturas, alimentação, costumes, pessoas, né? Gente pelo mundo afora aí. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 100 dias. E é,
Eu não me arrependo de ter feito, mas eu tenho várias coisas que eu poderia fazer melhor. Então, eu vou lá embaixo agora mostrar para vocês a Mari Creuza, para vocês conhecerem quem é carinhosamente a Mari Creuza, o meu Peugeotzinho 2014 que eu faço essa viagem. E eu continuo o vídeo aí sim com 10 dicas sobre os meus 100 primeiros dias como nômade digital. Bom, então a gente chegou aqui, eu vou mostrar para vocês qual é o carro que eu venho viajando, né? Esses 22 mil quilômetros pela América do Sul, que é o Peugeotzinho, que eu sou apaixonado, que é a Mari Creuza, que é esse Peugeotzinho aqui, ó, 2014. É um Peugeotzinho que tá inteiro, né? Um Peugeotzinho que tá bem novo ainda. Eu sou o segundo dono, eu peguei esse carro com 40 mil quilômetros, venho dando a manutenção, eu sou muito rigoroso na manutenção desse carro, tanto nos fluidos, nos filtros, nas peças que eu utilizo. E eu venho rodando tranquilo com esse carro, não tive grandes problemas, né? Eu tive só uma intercorrência na cidade de Arequipa, no Peru, mais ou menos com 12 mil quilômetros rodados, depois de ter saído de Maceió. Mas fora isso, não tive outro problema não. Bom, galera, então eu tô aqui no interior, né? Como eu falei, é um carro que quando eu saí de Maceió ele tava com 85 mil quilômetros e agora ele tá com 107 mil quilômetros. Então eu rodei, ele tava na verdade com 83 e alguma coisa, ele tá com 107 agora, então eu rodei cerca de 23 mil, 22 mil quilômetros com esse carro. É um carro manual, câmbio manual de 5 marchas, com motor 1.5 de 8 válvulas, é um motor simples. Não é aquele motor 1.6 que o pessoal fala da Peugeot que é super confiável, mas é uma motorização, vou mostrar para vocês lá dentro do cofre do motor. É um motor que deu conta do recado, né? Como eu falei, a gente rodou 23 mil quilômetros entre Maceió, aqui em cima no Nordeste, né? No meio do Nordeste, de Maceió ao Peru. Ai, ele tá com esse probleminha aqui de abrir o capô. Eu vou forçar aqui de novo. Você vai agora. E aí, galera, é isso. Ele é um motor 1.5. É um motor conhecido aqui no Brasil. É um motor que equipa alguns carros da Citroën também, da Peugeot. E é um motor que está em ótimo estado. Eu venho rodando com ele desde os 40 mil quilômetros. Saí do Brasil, saí de Marcel para essa viagem, como eu falei, com cerca de 84 mil quilômetros e voltei ao Brasil com 107 mil quilômetros e sem intercorrência. Deixa eu fechar a porta aqui, não atrapalhar o trânsito. E aí, como eu vinha falando, né, são sempre coisas de qualidade, né? Bateria Moura, eu fiz uma revisão, troquei velas, coisas da Bosch, sistema de arrefecimento sempre revisado, sempre com aditivo, óleo de alta qualidade, sempre óleo de alta qualidade recomendado pelo fabricante. E a viagem foi tranquila, sem intercorrências. Só uma intercorrência, né? Esse carro tem um. Onde é que ele tá? Tá bem aqui a peça. Ele tem uma resistência, né? Que comanda, pilota o eletroventilador. E aí esse comando do eletroventilador, ele queimou essa resistência. Aí o carro parou de acionar o eletroventilador e apresentou um pouco de aquecimento. E aí eu tive que fazer uma manutenção na cidade de Arequipa, no Peru, mas tudo dentro da normalidade. Essa peça fica bem ali embaixo, tá aquela pontinho branco ali. É uma resistência que ele comanda, né? Ele pilota o eletroventilador do carro quando a temperatura atinge alguns níveis aí na graduação. Parece clichê, viajante, mas essa é a primeira dica nessa sequência de 10 dicas que eu quero dar. Menos é mais. Quem acompanhou o canal e viu nos primeiros vídeos, eu aqui em Maceió ainda me planejando para viajar, eu saí com duas mochilas, uma de roupa muito grande, uma mochila de 80 litros de roupa
topado, saí com 2 pares de tênis, eu saí com outra mochila cheia de quinquilharia de equipamento, meu notebook, eu levei esse monitor grande que tá aqui atrás, eu levei travesseiros, eu levei lençóis, eu levei uma caixa térmica, então eu levei uma sorte de quinquilharias que muitas coisas eu não utilizei na viagem. Muitas das coisas elas foram e voltaram intactas, como algumas calças que eu levei, um par de tênis, eu levei 2 pares de tênis, eu acabei usando só um par de tênis a viagem inteira. Eu levei um monte de artigo de duplicado que eu não precisava dessa bagagem. E aí a estrada começa a mostrar a gente que na jornada, quanto menos coisa a gente carrega, quanto menos peso, quanto mais compacta a bagagem, mais fácil é para a gente viajante, é mais rápido da gente se mover, é mais cômodo, é mais ágil da gente se mover. Como, por exemplo, quando o carro deu problema lá em Arequipa e eu precisei desembarcar toda a minha bagagem para deixar ele na oficina. E aí eu vi que eu tinha muita coisa e tinha muita coisa que eu não estava utilizando, era muita quinquilharia que eu não estava utilizando. Então essa é a primeira dica, parece clichê, mas é isso. Menos, para quem está na estrada como viajante, menos é mais. Diferente de um turista que ele pega o ônibus ou pega um avião e vai até um destino e fica em um hotel que ele já programou, já pagou e depois ele tem uma passagem de volta, o viajante como a gente que viaja de carro, como eu que estou viajando de carro, eu aprendi uma coisa, toda redundância é bem-vinda. Então tudo que você puder ter de redundância e de segurança no seu veículo, isso é muito bem-vindo. Eu vou dar um exemplo. Na legislação da Argentina, ter 2 triângulos é obrigatório, mas você, como viajante, mesmo que não seja obrigatório, é ideal que você ande com 2 triângulos, um para frente e um para atrás do carro na hora de sinalizar que você está no acostamento com alguma dificuldade, com alguma emergência. Outra coisa, por exemplo, durante a cordilheira, eu vou deixar as imagens passando aqui. Durante a travessia da cordilheira, eu acabei batendo fora do acostamento em um desnível da pista e rasgou o pneu dianteiro do carro. Eu tinha um step e eu tinha um pneu sobressalente, mas esse pneu sobressalente ele não estava montado em uma roda, era só o pneu. Então, se naquele momento da travessia da cordilheira eu tivesse rasgado 2 pneus, eu não teria conseguido continuar a travessia da cordilheira, teria parado por ali, teria que ter voltado, rebocado para a cidade de São Salvador de Jujuy, que foi a última cidade do lado argentino que eu tinha passado. Então, essa é outra dica: redundância. É ter caixa de ferramenta, é ter 2 steps prontos com roda para uso, é ter um macaco do tipo hidráulico, do tipo jacaré, que vai ser muito mais fácil, muito mais rápido trocar uma roda, principalmente na altitude, do que o macaco que eu tava, que é aquele macaco comum que a gente vai girando aquele ferrinho, aquele macaco que vem de fábrica. Ter uma chave de roda boa. Ter 2 chaves de roda boa, de preferência. Ter alguns parafusos de roda sobressalentes. Eu viajei com algumas lâmpadas sobressalentes, eu viajei com algumas peças sobressalentes, como sensor de temperatura, como 1 litro de óleo a mais, como alguns litros de líquido de arrefecimento, como alguns anéis de vedação que eu tinha guardado de algumas manutenções que eu fiz, então eu tinha alguma coisa sobressalente. Então a dica é a seguinte: tá viajando por terra de carro, toda a redundância, tudo que você puder ter de redundância de segurança, seja mecânica, seja de sinalização, de iluminação, seja o que for, se preocupe com isso, tenha, porque você vai precisar. E você, na hora que precisar, quando eu rasguei o pneu na cordilheira e tive que trocar, eu vi a necessidade de um jacaré, de um macaco do tipo jacaré hidráulico, que seja muito mais rápido e com menos esforço, e também a necessidade de ter pelo menos 12 steps prontos para uso, para fazer esse tipo de trajeto, principalmente sozinho, como eu estava. E que vem sendo patrocinado por contas digitais para viajantes. Eu cheguei a usar algumas contas digitais para viajantes. Sim, eu utilizei o Wise no Peru, cheguei a utilizar o Wise também na Argentina. Cheguei a utilizar o Wise também no Chile. Mas, por exemplo, na Argentina há uma opção melhor, baseada no câmbio Blue, porque, por exemplo, as contas de viajante como o Nomad e a Wise na Argentina, elas usam o câmbio oficial. E quando eu estava na Argentina, era mais ou menos 165 pesos argentinos para R$ 1. Já na Wise, ela usava o câmbio paralelo, o câmbio Blue. Então eram 235, 240 pesos para R$ 1. Muito mais vantajoso, quase 100 pesos a mais. Então, assim, outra dica para você que é viajante é:
Não caia nessa publicidade de conta de viajante. Em cada país que você tiver, observe algumas opções como a Wise, como a Nomad, como a West Union e outras ferramentas que tem para envio de transações internacionais. A minha dica é essa: fica de olho sempre em qual aplicativo, em qual forma de câmbio é mais vantajosa. Outra coisa é não faça câmbio na rua, né? Na Argentina, principalmente, me falaram muito isso, que tem muita nota falsificada rolando, principalmente em Buenos Aires, e para ter cuidado com esse câmbio nas ruas. No Peru também, me falaram que tinha muita nota em Lima falso, então cuidado com o câmbio também em Lima, no Peru, nas ruas. Conectividade, galera. Esse foi um dos problemas que eu passei na viagem, né? Eu saí do Brasil com um chip pré-pago da Vivo e eu já tive problema assim que eu cruzei a fronteira para a Argentina. E minha dica é: se prepare no Brasil para ter um chip ou um chip de viajante, ou você tem um chip de uma operadora brasileira como a Claro, que opera na América do Sul inteira e que você tem um plano pós-pago com home garantido. Porque não é nada legal. No meu caso, eu fiquei no deserto do Atacama, entre São Pedro de Atacama e Iquique, sem conexão com a internet. E foi bem complicado de me localizar e de encontrar lugares para comer, dormir, abastecer. Então a dica é essa: planeja bem a sua conectividade na viagem. Existem vários planos, não vou decorrer sobre todos, mas existem vários planos e chips para viajantes. Eu não utilizei nenhum, mas a próxima rodada de viagem eu vou me preparar com um chip de viajante para não ficar perdido, principalmente sem conectividade em lugares remotos, como a Cordilheira dos Andes ou como o deserto do Atacama. Minha mãe fala muito e eu gosto muito dessa frase: amigo vale mais do que dinheiro, né? Então, às vezes é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Então, assim, dica para viajante é, cara, seja cordial, faça amizade com todo mundo, seja um cara cortês, seja um cara sorridente, seja um cara alto astral, porque os caminhos na estrada eles vão se abrir para você. Com certeza eles vão se abrir para você. Eu tive casos, por exemplo, no Chile, que um chileno pagou o banho para mim em um posto de gasolina. Ele viu que era estrangeiro e tal, ele pediu para pagar, para me dar essa cortesia. Ele pagou para mim. Eu tive que levar o carro na concessionária da Peugeot em Arequipa, no Peru, para consertar. Fiz amizade com as pessoas que me atenderam muito bem, entenderam minha situação como estrangeiro. Fiz amizade com ambos os atendentes lá, tanto o João quanto a Emily, o João Carlos e a Emily, são dois venezuelanos que vivem lá. Mantive contato com eles se preocuparam o tempo todo, depois que eu tirei o carro da concessionária, se o carro estava bom, se eu consegui seguir viagem. Então, assim, é muito importante na viagem você fazer amigos. Porque, principalmente como eu que estou viajando só e a gente que é estrangeiro, né, em terra estrangeira, é importante que a gente seja boa praça e faça amizade com pessoas locais para que a gente tenha pontos de apoio e referência dentro dessa cidade e que essas pessoas gostem da gente, tenham empatia por nós viajantes, né? E como é que a gente conquista a simpatia, com amizade, com cordialidade, com uma postura de amizade com essas pessoas. Fica que a gente já nasceu pronto, né? Todo brasileiro já nasceu pronto, é um olho no padre e outro na missa, né? Apesar de que esse problema de segurança pública que a gente tem, por exemplo, em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, me parece ser uma característica muito nossa brasileira, ela não é uma característica em toda a Latinoamérica, em toda a América Latina, né? Esses problemas de segurança que a gente tem no Rio e a gente tem em São Paulo, eles são muito focais aqui do Brasil. Grandes cidades como Lima, Buenos Aires e outras grandes cidades da Argentina e do Peru, o nível de segurança é diferente. Mas a gente não vai andar de vacilo, né, cara? Então, assim, cuidado com câmera, cuidado com celular, cuidado com dinheiro à mostra, bolsinha, doleira, sabe? Celular sempre à mão, sempre no bolso, sempre prestando atenção. Que é aquela história: um olho no padre, outro na missa, um no gato e outro no peixe, né? Porque a gente não vai sair do Brasil para ser roubado pelo um estrangeiro, nem muito menos pelo um argentino, pelo amor de Deus, né? Parte dessa aventura que, assim, requer muito cuidado e muita atenção no que está sendo feito
como eu viajo de carro, são as fronteiras por terra. Seja você viajando de carro, seja você viajando de ônibus, você vai fazer fronteira por terra. E a fronteira por terra, ela geralmente está em cantos inóspitos, como na Argentina, entre a Argentina e o Chile, na cordilheira, ao noroeste da Cordilheira dos Andes da Argentina. Passo de Rama é um vilarejo pequenininho e você não tem muita estrutura para nada. Então, assim, você tem que estar com a documentação certinha, você tem que estar com tudo, a sua conversa estruturada, por que é que você está viajando, para onde você vai. Você tem que ter dinheiro cambiado, porque o Chile ele vai perguntar se você tem dinheiro, ele não vai deixar você entrar se você não tiver pesos chilenos cambiados. Se você não tiver com o carro abastecido, com o tanque cheio, ele não vai deixar se você tiver com o passaporte rasurado, documentação inválida, incompleta. Se você não tiver com seguro obrigatório, que é o SOPAEX, que é o seguro para carros estrangeiros que trafegam no Chile, por exemplo. Então, assim, é muito, mas muito importante também. Hablar com nossos hermanos hispanohablantes, né? Esse é um dos problemas que isolam a gente na América Latina, né? A gente fica isolado muito pela língua. Nós somos o único país da América Latina que fala português. Só existem mais uns dois ou três países que falam outras línguas, que não é o espanhol, como é o caso da Guiana, que fala francês, como é o caso do Suriname, que fala holandês e inglês, como é o caso da Jamaica, que fala inglês. Mas o resto da América Latina inteira fala espanhol. E eu ouvi muitos relatos de nativos hablantes, né, hispanohablantes, tanto argentinos quanto peruanos, e um cara chileno que eu conversei lá, um tico chileno que eu conversei na porta do posto de gasolina, que muitos brasileiros acabam chegando só falando português, plenamente português, e isso dá uma grande dificuldade, né, na comunicação. E muitos até falavam, cara, que legal, você se esforça, a gente percebe que você está falando o máximo de espanhol possível e que é possível entender também, e que isso não é comum para os brasileiros que estão por aqui. Então, assim, se esforça em aprender o básico da linguagem, isso vai te ajudar muito sobre agradecer, sobre pedir perdão, sobre pedir desculpa, sobre pedir licença, sobre comprar as coisas, sobre como é que se chama as transações em cartão de crédito, em dinheiro. Então, assim, é o básico que não é difícil você abrir um aplicativo e fazer um treino rápido de espanhol, você consegue esses termos básicos e você vai passar menos perrengue. Principalmente em algumas regiões da América Latina que eles não gostam de quem fala portunhol ou português e você vai ter uma grande dificuldade de comunicação. E eu tive essa dificuldade no começo na Argentina. Então, quanto mais próximo você falar do espanhol, aprender o espanhol, a forma de falar, o sonido, né, a sonância das palavras em espanhol, isso vai ser muito bom para você, viajante. Se você já puder sair do Brasil com um pouco disso, que não foi o meu caso, eu saí bem cru mesmo, bem virgem no espanhol, mas se você puder sair um pouco com um pouquinho de espanhol na ponta da língua, vai lhe ajudar muito. Cara, e o último e não menos importante do que todos, é uma das frases que eu mais gosto. Eu quero fazer uma camiseta para andar com essa frase quando eu estiver viajando em espanhol, português e inglês, que é gentileza gera gentileza, né? Eu acabei de falar alguns bloquinhos atrás aí sobre isso, sobre fazer amigos, né? Então, assim, seja gentil, cara. Se a polícia ali parar na fronteira e você estiver gravando, como já aconteceu comigo, e ele falar, cara, aqui é proibido gravar, você não questiona, você desliga. E você olha para ele e diz assim: Ô, amigo, desculpa, não quero incomodar, eu só tô gravando para Resiste, mas se você quiser, se isso lhe incomoda, eu posso até apagar o vídeo e tal. Então, assim, esse tipo de gentileza vai gerar com você empatia através dessas atitudes e vai voltar a gentileza, né? Porque quem planta gentileza colhe gentileza. Então, assim, não questiona muito, seja educado. Você está no país estrangeiro, então cumpra as leis de imigração, cumpra as leis de aduana, cumpra as leis locais desses países que você não vai ter problema, né? Girei há 100 dias pela América Latina, em várias cidades, grandes e pequenas cidades da América Latina. Fui abordado pela polícia fronteiriça em todos os países. Eu fui abordado pela polícia na Argentina, no Peru, durante a minha viagem nas estradas. Eu fui abordado pela PRF, pelo Exército no Brasil durante minha viagem e não tive problema algum. Não tive o carro revirado, remexido, porque eu sempre fui cordial, educado, expliquei o que eu estava fazendo no lugar e sempre tratei eles com igualdade, né, no que eu estou conversando, sempre de cabeça erguida e tal. E, claro, falando a verdade o tempo todo, sendo sincero. Essa gentileza vai voltar sempre gentileza para você.
Viajante, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas 10 dicas, desses 10 aprendizados, desses 10 compartilhamentos de conhecimento sobre meus primeiros 100 dias como nômade digital. Fica acompanhando aqui, ativa as notificações, me segue, porque eu vou continuar postando vídeos aqui de Maceió, eu estou me preparando, eu venho pensando em novidades, em trocar o carro, então eu vou narrar para vocês toda essa aventura e mostrar um pouco para vocês a minha cidade natal, que é Maceió, que é muito linda, querendo puxar o saco, né? Mas é realmente uma cidade muito linda, né? A gente costuma aqui dizer que nós moramos onde os brasileiros, no geral, passam férias. Então, eu vou apresentar também para vocês uma série de vídeos um pouco a minha cidade de Maceió. E é isso, viajante. Como eu falei, me segue, ativa as notificações, que vem muito vídeo, vem muita viagem, muita aventura, muito conhecimento. E até a próxima, viajante!